Olá, Pai do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino, com a nossa sede nacional em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical. Estamos aí com mais uma lição da classe de jovens, mais um tema para nós abordarmos nesse trimestre. Que nós estamos falando, né, nessa revista de jovens com o tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para testemunho cristão em nossos dias. E hoje nós iremos falar da lição 5, que tem como tema a revelação de Deus confronta o secularismo. Mais uma lição aí. Nós hoje vamos falar do sonho que Nabucodonosor tem e a primeira prova que Daniel e seus amigos tem ali na Babilônia, mediante a uma provação estabelecida por Nabucodonosor. Então, eu acho muito importante essa revista, essa lição. Nós estamos abordando sobre Daniel. É um livro muito legal de estudar, bem complexo, tem bastante informações para que nós possamos destrinchar. Nós ainda estamos no capítulo 2, já estamos na 5ª lição dessa revista, para vocês entenderem o quão profundo é esse livro, né? Já vamos aí para o textuário que diz: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Está em Daniel, capítulo 2, versículo 19. O resumo da lição diz: o sonho revelado a Deus mostra um mundo sobrenatural e que o reino de Deus não tem fim. A leitura bíblica em classe ela está em Daniel, capítulo 2, dos versos 1 ao verso 5. Os objetivos da lição: primeiro é conhecer as circunstâncias do sonho de Nabucodonosor. O segundo é aprender com a conduta de Daniel e a interpretação do sonho. E o terceiro é contextualizar a revelação de Deus em tempos de secularismo. A introdução nos diz: você já teve a experiência de ter um sonho e na manhã seguinte não conseguir se lembrar dele? O capítulo 2 do livro de Daniel narra o episódio em qual algo semelhante aconteceu com Nabucodonosor, deixando-o atormentado. Porém, como veremos, não se tratava de um sonho comum. O jovem Daniel foi convocado e, por revelação divina, deu tanta descrição quanto a interpretação do sonho, mostrando o plano de Deus para os governos mundiais. Neste estudo também aprenderemos com as atitudes de Daniel diante das situações de crise. A gente vai ver durante todo esse texto, né, toda essa lição, o quão é sobrenatural, né? Nós vamos fazer uma relação do sobrenatural com o natural e entender que eles andam junto, tá? Apesar de muitas pessoas hoje elas dizerem que o sobrenatural não existe ou que o sobrenatural é algo que está no imaginário do cristão, que é algo para alienar o cristão, nós vamos entender que ele é tão real quanto esta mão que vocês estão vendo aqui, ó. Então vamos, antes de eu começar, já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não se inscreveu no nosso canal, você assiste os nossos vídeos e não se inscreveu? Ah, não. Assiste lá, inscreve no nosso canal. Lá é um botãozinho tão rápido assim, você clica lá em inscrever-se. Você já deu um joinha nesse vídeo? Você não deu ainda o joinha, né? Ó, eu não vou falar mais nada enquanto você não der o joinha. Já deu, né? Beleza, então. Muito obrigado por seu joinha. Comente os nossos vídeos também. Coloque lá o que você está achando dos nossos vídeos, é muito importante. Já assistiu o nosso Soprocast? Eu tenho que falar tudo. Você ainda não assistiu o nosso Soprocast? Assiste lá o nosso Soprocast, ele está muito legal, ele está incrível. Nós trouxemos 2 professores para falar um pouquinho sobre o período interbíblico. Você sabe o que é o período interbíblico? O período interbíblico ele é muito importante para essa lição. Por quê? Porque o período interbíblico é a revelação mostrada no material, entendeu? Se você acredita no sobrenatural, o período interbíblico é o material desta visão de Daniel. Então assiste lá o nosso Soprocast sobre o período interbíblico e também se inscreva também no nosso Instagram, siga-nos no nosso canal do Instagram. Nós estamos colocando bastante vídeos, os meninos aqui estão a 1000 por hora para fazer uns reels para poder colocar no canal, para mostrar o quão importante é pregar a palavra de Deus através das redes sociais.
Não deixe que o mundo tome as redes sociais, não deixe que o secularismo tome as redes sociais. Seja um agente de pregar o evangelho. Como? Mandando esse vídeo para mais pessoas. Mande para mais pessoas. Eu acredito que será edificante esse vídeo para pessoas que ainda não entenderam ou estão ainda tentando entender o que significa esse livro de Daniel, tá bom? Deus abençoe aí todos que estão nos acompanhando, tá? Então vamos seguir aqui com o nosso vídeo e falar um pouco agora dessa lição, né? O primeiro tópico aí é o sonho perturbador do rei. O primeiro subtópico é um sonho esquecido. Esse é o detalhe desse capítulo. Porque o sobrenatural não está na visão. O sobrenatural está na interpretação do sonho. Porque o rei esquece do sonho. Vamos lá. Olha só os destaques que eu separei desse tópico. No capítulo 2, Daniel enfrenta a sua primeira adversidade de muitas que enfrentaria durante a vida naquele palácio. Ele teve muitas adversidades, como nós veremos durante todo o livro. O rei teve um sonho durante a noite e não se lembrava do conteúdo. Isso era muito grave para a cultura da época e isso lhe trouxe muita angústia. O rei chama diversas pessoas para lhe trazer o contexto do sonho e a interpretação. Mas como interpretar algo que não sabe nem o contexto? Esse é o ponto, né? O ponto é que aqui o rei ele teve um sonho, assim como nós temos um sonho. Você já se deparou por sonhos que você não lembra do que aconteceu? Que foi um sem pé nem cabeça? Porque aqui, se você for olhar, é um sonho sem pé nem cabeça. É uma estátua com vários tipos de materiais de preciosidade. Foi feita por vários materiais de preciosidade, essa estátua. Do nada, uma pedra que foi cortada sem mão. E ela vai crescendo. Então, é um sonho assim, meio sem pé nem cabeça, se a gente for parar pra pensar. Mas na época, na cultura, os sonhos, eles mostravam algo que as divindades queriam trazer para eles. E se você não lembrasse, é como se você tivesse algo muito negativo. Então o rei ficou muito perturbado por não lembrar desse sonho. Então ele convoca todos os magos daquela época, todos os adivinhos, todos aqueles que tinham ali, que eram profissionais nessa área de adivinhação, do religioso. E aí ele chama essa galera toda e fala, ó, tive um sonho. Aí o pessoal, peraí, tudo bem, rei, você teve um sonho, mas que sonho foi? Não sei, vocês vão ter que me falar que sonho que é. Eles devem ter olhado e falar assim, não, você tá de brincadeira comigo, né? Claro que eles não falaram isso porque era o rei, né? Então, eles não iam falar dessa forma, mas eles olharam assim um pro outro e falaram, não, peraí, como assim? Ele não sabe nem como falar o sonho, como que nós vamos interpretar algo que nem ele lembra? Mas essa era a exigência do rei, que fosse interpretado um sonho que ele não lembrava. E aí nós entendemos aqui que era algo muito difícil para aquele povo daquela época, né? Então já vamos para o segundo subtópico, que é a impotência humana. Porque lembra? Teve um sonho e eles não lembravam. Nabucodonosor entende que os peritos estavam enrolando, então ele reafirma a sentença. Qual que era a sentença? A sentença a gente já vai falar. Os sacerdotes caldeus tentam justificar que era impossível resolver aquele problema. Não havia elementos suficientes para que a equação fosse solucionada. Apesar deles crerem que seus deuses poderiam lhes auxiliar, eles não acreditavam que eles pudessem comunicar com os homens, que os deuses conseguissem comunicar com os homens. Eles eram peritos, então buscavam uma lógica na solução natural, ou seja, uma solução natural. E aí, se você for olhar aqui no versículo, no capítulo aqui que nós estamos lendo, você vai entender aqui que o rei, ele foi bem enfático, né? O rei, ele olha assim e fala assim... Aí o rei fala aqui no versículo 5, ele fala assim, ó. O rei respondeu aos astrólogos, esta é minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Ou seja, eu vou destruir as suas casas, vocês serão destruídos. Ou seja, é uma sentença muito pesada para algo que é praticamente impossível. Lembrando que eles não estavam na cabeça do rei. Eles não sabiam o que o rei tinha sonhado. E então o rei, ele traz algo muito enfático. Mas por quê? Eles tentaram ali ludibriar e falar assim, não, rei, mas conte mais.
fale mais sobre isso, né? E o rei entendeu que eles estavam enrolando ali. Então, Nabucodonosor, ele fala, ó, se vocês não fizerem isso, vou destruir a casa de vocês e vocês serão mortos. E também, vocês aqui entendem que eles continuam ali, e no versículo 7 eles falam, mas eles tornaram a dizer, conte, rei, o sonho e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu, isso é o versículo 8, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, ou seja, né, eles tentaram ludibriar. E aí então, se vocês não contarem o sonho, todos receberão a mesma sentença. Aí, versículo 10, aqui vem um ponto. Eles falam assim, ó. Os astrólogos responderam ao rei. Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. É algo muito impossível. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas. Nenhum mago, encantador e astrólogos. Aí, versículo 11. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E aí vem um ponto aqui da impotência humana, que é o seguinte: eles não vivem entre os mortais. Ou seja, isso só... O que eles querem dizer, os magos? Eles querem dizer assim, ó. O que o senhor está pedindo é impossível. Isso assim, já descobrimos que é impossível. Por quê? Só os deuses podem revelar ao Senhor. Só que eles não vivem entre os mortais, ou seja, não há uma comunicação entre os deuses e os mortais. Porque dentro do imaginário do povo daquela época, os deuses eram algo superior, que ficava longe dos homens. O que é diferente do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é pessoal. O nosso Deus fala conosco. O nosso Deus nos entende. E nós vamos ver isso ao decorrer dessa lição. Já vamos ao terceiro subtópico, que é Daniel é chamado. O rei enfurecido manda matar todos que foram chamados. No meio dessa estava Daniel e seus amigos, ou seja, eles estavam no meio desse bolo todo aí, né? Eles entendiam que estavam sofrendo um risco iminente de morte. Mesmo assim, Daniel toma uma atitude. Apesar de ser mais jovem e menos relevante, Daniel não se acovardou, pelo contrário, teve uma atitude de coragem mediante a provação que lhe foi posta. Então, assim, Daniel era um dos mais novos, lembrando que a gente ainda está no capítulo 2, muito próximo daquele... Não, e ele que nós falamos da lição passada, sobre aquele banquete que eles não aceitam e estão naquela fase de treinamento, de aprendizado. Então, eles eram jovens nessa época. Daniel ainda era um jovem. E Daniel... Mas mesmo assim, Daniel, ele trabalhava no palácio. Então, ele estava no meio dessa galera aí que seria sentenciado. Então, Daniel, ele pensa assim, opa, aqui vai ficar ruim aqui. Então, ele tenta entender o que estava acontecendo. Ele teve estratégia para entender, e nós vamos ver isso mais para frente. Então, assim, apesar de Daniel ser mais jovem, apesar de Daniel ser jovem, ele não se acovardou. Ele não teve medo de enfrentar. Ele não teve medo de tomar uma atitude, de tomar a frente. Os jovens hoje em dia, e aí eu já falo para uma classe de jovens, tem muito uma... Eu falo muito isso para eles, e eles já estão cansados de ouvir isso de mim, mas falta nos jovens o senso de pertencimento. O que é o senso de pertencimento? É você entender que você faz parte de algo e que você precisa contribuir para aquele algo funcionar. Daniel entendeu, e assim, claro que a situação do Daniel aqui era bem extrema, mas Daniel entendeu que ele precisava tomar uma atitude. Mas por que ele teve que tomar uma atitude? Primeiro, por conta da vida dele. Mas todos ali também estavam com sua vida em risco. Só que eles não tiveram um entendimento de entender que, peraí, eu sei que isso aqui, vamos tentar achar uma solução. Vamos tentar buscar alguma solução aqui. Daniel não. Daniel entendeu e Daniel, então, ele não se acovardou. Ele tentou tomar atitudes. E vamos ver as atitudes de Daniel? Segundo subtópico, então, a conduta de Daniel e a interpretação do sonho. Aí você tem o primeiro subtópico, que é as atitudes de Daniel. O primeiro destaque, eu tenho destaques, ao tomar conhecimento da situação, Daniel adota algumas medidas para lidar com a situação. Ele busca entender melhor o que está acontecendo e pede mais tempo. Ou seja, ele não enrolou. Aqui a gente vai entender que ele não foi igual os outros que estavam tentando enrolar a situação.
Nem sempre as coisas precisam ser resolvidas na pressa. Nem tudo precisa ser resolvido rapidamente. Isso é um ponto muito importante. Em terceiro lugar, ele compartilha o que estava acontecendo com seus amigos e eles entram em um propósito de oração. Nem sempre devemos fazer tudo sozinhos. Compartilhar com os amigos é fundamental. Vamos ao texto? Você vai olhar aqui o texto e versículo 14, ele fala: Arioque, os comandantes da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Ou seja, já estava no momento. Não era algo que estava sendo premeditado, já estava para acontecer. Quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso, ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel, e diante disso Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel aqui, ele pede um prazo para resolver um problema. Ou seja, ele não estava enrolando. A galera, ele estava assim, rei, conta aí, vai. Não é possível que o senhor não lembra. Conta aí para nós aí. Não, eu vou resolver, tá? Só me dá um tempo. É muito importante isso porque nós hoje vivemos muito no imediatismo. E esse senso de imediatismo faz com que nós queremos tomar decisões e resolver problemas muito rápido. Tentamos ali, e aí bate a cabeça e não resolve. Isso é muito comum. Eu tenho exemplos, por exemplo, você está numa discussão acalorada e não sai nada dessa discussão. Por quê? Porque você está tentando resolver na base da briga, a base disso. Só que aí você tem uma pessoa que fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos parar, cada um vai para um canto, vamos resolver, vamos fazer uma análise, vamos respirar, às vezes não precisa nem pensar no problema, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos falar outra coisa, tá? Depois a gente vê isso. Aí volta, e aí o problema se resolve. Porque precisa de tempo, às vezes nem sempre é feito com pressa. Agora, levando para o mundo espiritual, às vezes tem que ser, você precisa dar um tempo para Deus. Não é dar um tempo para Deus, mas é você orar. Você não querer fazer as atitudes com a sua própria mão. Porque, ó, olha o que ele fala aqui, ó. Versículo 17. Daniel voltou para casa, comentou o problema com seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Eles pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, assim, eles rogaram a Deus, eles entraram em um propósito de oração para que não houvesse problemas, né? Para que eles não fossem executados. Então, vamos para o segundo subtópico. Deus atende a oração. Na noite, Deus revela o sonho e a interpretação a Daniel. Destacamos característica dos jovens. Daniel agradece e exalta o nome de Deus, demonstrando gratidão. Ele demonstra bondade ao interceder por todos os oficiais que tiveram uma sentença cruel sobre eles. E Daniel não se gloria diante do rei por conseguir interpretar o sonho, mas ele dedica toda a honra a Deus. Dentro da revista aqui, se você for olhar, ele foi separado por tópicos, né? Por exemplos. Então, por exemplo, o comentarista da revista, ele fala assim, ó. Deus deu a interpretação do sonho para Daniel. Então, assim, Daniel foi orar e na noite Deus deu o sonho e a interpretação. Ou seja, Deus já resolveu o problema de Daniel. E aí, Daniel toma algumas atitudes. A primeira atitude, Daniel, então, ele traz gratidão. Você vai olhar aqui no entre os versículos, versículo 19 até o versículo 23, é um salmo de Daniel. Aqui é um salmo, né? Um cântico de louvor. Daniel agradecendo a Deus por resolver o problema dele. Lembrando que era um problemão. Não vamos deixar de lembrar que era um problemão. Daniel estava com algo nas mãos que era de difícil auxílio. Por quê? Porque era um sonho que o rei não lembrava. Daniel, por ele mesmo, se fosse por suas próprias mãos, assim, eu resolvo, ele não resolveria. Ele seria morto assim como todos os outros seriam mortos também.
Então o que é que ele faz? Ele ora a Deus, ele roga a Deus que lhe dá a resolução desse problema. Daniel, ele agradece a Deus, ele traz gratidão. Daniel também tem um senso de bondade. Por quê? Porque ele intercede não só por ele, para que não venha só salvar a minha vida, mas que venha salvar a vida de todos. Assim como nós lemos no versículo 18, que ele diz: E ele lhe pediu que rogassem ao Deus dos céus e tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Ou seja, ele rogou por todos, não só por ele. Não foi algo individualista, ele pensou em um todo. E também ele teve humildade, ele não trouxe os louros para si. Você vai olhar isso no versículo 27, que ele fala. Primeiro, versículo 26, o rei fala assim: O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? O rei faz uma pergunta a Daniel: Você consegue interpretar o meu sonho? Só que aí Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério de qual lhe perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, o sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes, dois pontinhos ou reticências, porque ele vai contar agora o sonho. No versículo 47, o rei então ele entende isso e ele fala: O rei disse: Não há dúvidas de que o seu Deus é Deus dos deuses, o Senhor Rei dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Daniel não falou assim: Eu vou interpretar o seu sonho. Não, Daniel falou: O meu Deus vai lhe dar a interpretação. Terceiro subtópico, a interpretação e a recompensa. Daniel conta ao rei o sonho e lhe dá a interpretação. O sonho do rei representa os grandes impérios que dominava e que dominaria no futuro, sendo que eles seriam destruídos pela pedra que representa o reino eterno de Deus. O rei acredita a veracidade daquela interpretação e engrandece o Deus de Daniel que lhe deu a interpretação do sonho. Daniel foi posto em grande destaque entre os maiorais do rei, sendo governador de toda a província da Babilônia. Isso está no versículo 48. Assim, o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia, encarregou de todos os sábios da província. Eu não vou ler os versículos do sonho, porque são muitos e vai me dar trabalho na edição. Me perdoem, mas eu não vou ler, mas eu vou contar aqui o que acontece. Então o rei, ele sonhou e Daniel fala: o senhor sonhou assim, Estava o senhor olhando uma estátua de tamanho imenso e de um semblante assustador. Uma estátua muito imponente. E a estátua era uma cabeça de ouro, um braços e peitoral de prata, um torso aqui de bronze e as pernas de bronze e barro. Então uma pedra que não foi cortada por mão de homem rola por essa estátua e a derruba. Então essa pedra cresce e toma todo o mundo. E aí Daniel dá a interpretação: Rei, o que o senhor sonhou é algo que acontecerá no futuro. Porque o que é essa estátua? A cabeça dela de ouro representa o governo da Babilônia, algo imponente, poderoso, jardins suspensos, algo grandioso. A prata já era um rei inferior, mas que assim era grande, que era o reino persa. O dorso aqui de bronze representa o governo grego. E as pernas de barro e de ferro representa, então, o governo romano. Então, esses os governos. Então, assim, nada dessa revelação era algo daquela época, a não ser a cabeça, que o rei já havia dominado o mundo, ou seja, já era o grande governante da primeira parte daquela estátua.
E o que é essa pedra que não foi cortada por mão de homem? Essa pedra, ela representa o reino de Deus, que destruirá a partir da perna, que é o governo romano, e então espalhará por todo o mundo. O reino de Deus então se fará maior do que todos eles e crescerá cada vez mais. Então essa é a interpretação do sonho. Esse é o sonho. Ou seja, Deus deu uma visão do futuro. E aí eu tenho um livro que eu li há muitos anos, que é de um amigo até do nosso pastor Rigonato, que é o José Serafim de Oliveira. É amigo também do Caramuru, que eles têm esse livro aqui, Daniel, Profecias Atuais. Que dentro desse livro, ele fala sobre essa interpretação e ele traz uma indagação que é o seguinte. Provavelmente, Nabucodonosor, por ser um grande imperador, ele se preocupava muito com o futuro. O que será que como será que meu governo será eterno? Será que meus filhos vão continuar o meu reinado? Só que Deus já mostra para Nabucodonosor que não, que o reino dele seria passageiro. E depois, mais para frente, assim, Daniel já está numa outra visão, e aí nós vamos ver isso na lição 12ª, se eu não me engano, já é uma outra visão muito parecida com essa também, sobre os animais que também representam aqueles grandes impérios. Então, Deus mostra para Nabucodonosor que não, o reino dele não seria eterno, ele não iria ser longo e próspero, como não foi. Já vamos ao terceiro tópico, que é a revelação do Deus em tempos de secularismo. Aí o primeiro tópico é a infabilidade da palavra de Deus. Nesse texto, podemos ter certeza da infabilidade da Bíblia. A visão dada por Deus ao rei traz informações que seriam cumpridas em impérios que viriam após esse que estava dominando o mundo. Podemos ver também que Deus, dando a mesma perspectiva em outra visão dada a Daniel, que veremos nas lições futuras. Até mesmo os mais céticos da Bíblia não conseguem explicar como Deus trouxe uma visão tão profunda das coisas que havia ocorrido ainda. Nesse texto aqui, nós podemos ter certeza da infabilidade da Bíblia. Por quê? O texto de Daniel, ele é muito claro aqui sobre coisas que nós vimos depois no futuro. O governo da Babilônia não foi eterno. Ele caiu. E houve reis, impérios até a plenitude. E qual foi a plenitude? A plenitude foi Cristo quando veio ao mundo, que estabeleceu o seu reino, que está crescendo cada vez mais. Então, assim, até a plenitude foram 4 impérios. Tivemos o Império Babilônio, o Império Grego, o Império Grego e o Império Romano. Então são as 4 partes da estátua. A pedra é Cristo que destrói esses impérios a partir e aí cria-se o reino de Deus. Então assim, ninguém consegue entender, né? Assim, as pessoas que elas são materialistas, aqueles que buscam entender um sentido lógico, não entendem esse texto, porque ele é muito claro. E você vai ver na Bíblia outros textos que também são muito claros sobre revelações dadas a Deus de imperadores que viriam. Você tem revelações feitas para até Alexandre, de Ciro. Isaías fala de Ciro 100 anos antes de Ciro nascer. Muitos anos antes. Então, assim, você tem muitas outras histórias aí de revelações que foram dadas por Deus para grandes imperadores. Isso mostra que a Bíblia ela é a infalível e inerrante palavra de Deus. Segundo subtópico, o secularismo racionalista. Esse episódio coloca em discussão a existência de algo que fica além da razão humana. Desde o iluminismo até hoje, as pessoas buscam trazer uma razão para tudo o que acontece, tirando o efeito do sobrenatural. O mesmo feito pelos magos e videntes do rei Nabucodonosor, que não acreditavam em uma comunicação material entre os homens e seus deuses, ocorre hoje, onde está até pior, pois os homens acreditam que são o centro da razão e tudo é apenas matéria. Então, assim,
O secularismo, ele domina as pessoas. O secularismo, ele domina o imaginário das pessoas. Então as pessoas, elas deixam de acreditar no sobrenatural. Eles deixam de acreditar no milagre. Eu estava vendo esses dias, até mesmo um líder religioso tentando trazer algo real, ou seja, algo material para o milagre da multiplicação dos pães de Jesus. Que o texto em todo momento fala de multiplicação. E aí ele quer dizer que a multiplicação é uma epígrafe que foi colocada no texto depois que ele foi interpretado. Mas o contexto do texto, ele fala de multiplicação. Não, provavelmente não fala multiplicação, mas fala que Cristo partiu aqueles pães e deu à multidão, uma multidão muito grande. Só que as pessoas, elas querem trazer como se fosse algo assim, não foi uma multiplicação, foi o milagre foi Jesus ter feito com que outros viessem de outros lugares e repartisse os seus bens, trouxesse algo, né, o social. Só que não, o texto fala de algo sobrenatural. As pessoas, elas querem dizer que a passagem do Mar Vermelho é algo mitológico, é algo que não foi verdadeiro. Eles querem colocar aqui o dilúvio também. Só que isso cai por terra a partir do momento que você tem várias religiões ao redor do mundo, diferentes continentes, que falam de uma mesma história, de uma grande inundação. E aí cada um tem a sua forma de dizer dessa grande inundação, mas que fala que houve uma grande inundação, uma inundação global, que é o dilúvio. Então, assim, você tem vários textos que as pessoas, elas tentam trazer algo lógico, algo racional, mas não, porque é espiritual, é algo que é algo que vem além da razão, é algo da fé. Mas aí você vai ter uma relação do sobrenatural com o natural. Subtópico 3, a revelação e o sobrenatural. Em contraponto a tudo isso, acreditamos em que Deus revela a verdade aos homens e mostra o sobrenatural. Deus mostra o sobrenatural, nós cremos nisso. Através de sonho e visão, Deus falou com Daniel. Mesmo acreditando no sobrenatural, houve um momento que Daniel precisou usar o natural para compreender a visão que foi mostrado. A racionalidade não negligencia o sobrenatural, pois Deus está agindo através do mundo que ele criou. Ou seja, Deus, ele está agindo no mundo que ele criou. Ou seja, o sobrenatural, ele anda junto com o natural. Existe, por exemplo, no sonho, Deus deu algo sobrenatural ao Daniel, que foi a interpretação e o sonho. Ele deu o sonho e a interpretação a Daniel. Algo sobrenatural. Aí vem o natural, que é o quê? É Daniel interpretar aquele sonho mostrando os governos da terra que viriam, que é algo totalmente natural, governos que viriam e morreriam, nasceriam e morreriam, grandes governos durante toda a expansão daquele período. Então, assim, algo natural e algo sobrenatural andando junto. Então, assim, nem tudo é natural e o sobrenatural, ele é natural também. Você tem que entender assim, você tem o sobrenatural, que é algo dado por Deus, mas o natural, ele anda junto. Deus criou o mundo. O milagre da criação é algo grandioso, mas que se torna natural quando você vê a natureza. Você vê o que Deus criou. Você vê as árvores, você vê as flores, você consegue enxergar com seus olhos naturais o sobrenatural de Deus. Tá bom? Vamos para a conclusão que diz: o mesmo Deus que graciosamente revelou a Daniel um sonho do rei e sua interpretação é o mesmo Deus que continua a revelar-se em nossos dias. Assim como ele mostrou sua sabedoria e poder na vida de Daniel e ainda hoje demonstra sua presença e cuidado por meio das suas revelações. Podemos buscar em Deus em oração, meditar em sua palavra e estar atento à voz sussurrando em nossos corações. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não esqueça de curtir nossos vídeos, comentar lá no canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, comente nos vídeos, assista mais vídeos. Nós temos vídeos muito legais lá, nós temos palavra pastoral, nós temos Soprocast, pregações, nós temos essas pré-aulas.
Tudo isso feito com muito carinho para você poder passar para mais pessoas e poder divulgar a palavra de Deus para mais pessoas. Eu quero agradecer, não esqueça de se inscrever também no nosso, não esqueça de seguir-nos no nosso Instagram. Lembra que tem lá conteúdos bem show, tá? Deus abençoe a todos e tchau.